Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Caixa Seguridade e um mega potencial de valorização nas ações da empresa. A Caixa poderia se valorizar acima de 100%, fora que a ação no longo prazo poderia te distribuir mais de R$ 10 por ação, que nos múltiplos atuais de Caixa Seguridade você teria um dividendo total de 56% acumulado. Já pensou isso? E existe um fator escondido em Caixa Seguridade e nas seguradoras aqui do Brasil, que acaba por ser um setor muito bom e resiliente, que o mercado não quer que vocês descubram. Então já fique comigo até o final, porque eu vou citar esse segredo de Caixa Seguridade, como ela poderia ser uma oportunidade interessante, olhando para o longuíssimo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Caixa Seguridade na carteira do canal. A única seguradora que eu tenho é a BB Seguridade, representando 7,45% da carteira total. E eu sigo de olho, porque eu posso ir aumentando posição gradativamente, porque o setor de seguros aqui no Brasil acaba sendo muito bom, tanto para o recebimento de proventos, muito resiliente e passa por turbulências e crises com muita tranquilidade. E claro que a líder nesse setor acaba sendo aí, né, a Caixa Seguridade. Ela acaba sendo mais segura do que a BB Seguridade. Por quê? Enquanto a BB Seguridade e a Porto Seguro atua principalmente em seguro automotivo e seguro rural, que acaba tendo um índice de sinistralidade mais elevado, risco de indenizações, a Caixa Seguridade, ela opera num segmento muito resiliente, tá? Que é o quê? O seguro habitacional. O seguro habitacional, ele acaba sendo obrigatório por lei, com aqueles programas Minha Casa Minha Vida. A empresa consegue faturar bilhões, tanto que o lucro líquido está de 1,1 bilhão nesse trimestre, uma alta de 13,2%. A empresa tem aí uma previsibilidade muito interessante, ROI acima de 65%. Então essa é a vantagem de você ter uma seguradora na carteira, de você ter muita segurança, né? Olhando para o longo prazo, você não vai ver uma volatilidade de resultados muito grande. Se houver quedas, serão pequenas e totalmente suportável. Seria aquele tipo de empresa, né? Principalmente para o investidor que está começando agora, não quer tanta volatilidade, que pelo menos ganhe da inflação no médio e longo prazo. Detalhe, né? Que Caixa Seguridade nos últimos 5 anos te trouxe um retorno de 121%, foi um retorno muito bom. E claro que foi até maior, porque se você pegou aqui, ó, a depender da janela de preço, se você pegou ela um pouco depois do IPO, por isso que a importância de você nunca comprar as ações no IPO. Para quem pegou nesse fundo aqui, ó, de 2022, a ação se valorizou até agora 190%, fora os dividendos acumulados. Retorno total na caixa chegou ali em 230 a 240% numa janela de 5 anos. Isso aqui daria uma rentabilidade projetada, 250% aqui, ó, numa lupa de 6 anos. Sim, não, na verdade 4 anos, né? Porque foi 2022. Então você teve aqui 37,46% ao ano na média. Tá vendo como o preço faz diferença? Agora para quem pegou no IPO, não tá com tanta rentabilidade assim. Tá tendo ali uns 14, 13% ao ano. Por isso, pessoal, o preço é fundamental. A ação desabou aqui mais de 40%, são nestes momentos que surgem as grandes oportunidades de acumulação. Você vê que em pouco tempo, ó, a rentabilidade mais do que triplicou na sua carteira, só pelo fato de você ter comprado barato. O efeito composição dá totalmente diferença, fora a aposentadoria. Porque se você acumulou num preço baixo, uma excelente companhia, você conseguiu aumentar o seu dividend yield, né? E consequentemente aí a sua valorização e rentabilidade. Se você vê o múltiplo aqui da Caixa naquele período de 2022, chegou a 8 vezes de PL. Engraçado que esse múltiplo também está em empresas de muita qualidade, como o Banco Itaú, né? Você vê outras empresas que estão cotadas em múltiplos parecidos, BB Seguridade. É por isso que, ao invés da Caixa, eu escolhi a BB Seguridade na minha carteira, porque eu vejo mais assimetria neste preço atual. Só que, pessoal, tratando-se por uma outra perspectiva, a empresa, ainda num mercado eufórico, poderia sim disparar mais de 100% na cotação. Como assim, Pablo? Bom,
Claro que a probabilidade desse mega retorno na caixa, para quem pegou ali em 2022, tende a ser um pouco diminuída, porque a relação preço sobre lucro já está maior. A empresa já está mais bem precificada pelo mercado. Porém, se a gente olhar por uma outra lupa, tá? Ela ainda pode continuar pagando um provento razoável, porque se você pega aqui, ó, o lucro projetado para o ano de 2026, a empresa ela cresce aqui a uma taxa de 8 a 9% ao ano na média, já resumindo aqui para vocês, tá? Então, supondo de que o lucro neste ano cresça em 9%, projetado para o ano de 2026, você teria um lucro na faixa de 4,7 bi. Hoje ela estaria cotada por uma relação preço sobre lucro, tá? Pegar ali o valor de mercado e dividir pelo lucro dos últimos 12 meses, ou projetivo, de 11,27. Não é tão barato, mas também não tá caro. Então ela poderia te trazer um retorno interessante. Se você olhar apenas para dividend yield, você poderia ter aí, consequentemente, tá? Se ela pagar 80% de payout, você poderia ter 7,2% de yield. Então memorize muito bem esse dividendo. Claro que para você que pagou 8 vezes, 7 vezes de PL, você tá tendo um yield muito maior na faixa ali, né? De pelo menos 11,4% de yield. Agora, o pulo do gato é o quê? É a valorização, porque se a gente engata o mercado de alta, essas empresas de muita qualidade são cotadas por múltiplos maiores, de 17 e 18 vezes. Então, se caso o caixa fosse negociada no seu preço caro, digamos assim, você teria ainda o potencial de alta de 54% na cotação. Então, o retorno total embutido na ação poderia ser alto, porque você teria um crescimento de 8%, você teria um yield de 7,4% e mais ali um reinvestimento e re-rating, supondo que a ação suba pelo menos em linha com a inflação nos próximos anos. Então você poderia ter um retorno embutido na ação de 24% ao ano. E isso se a gente tiver um bull market, se o mercado ficar caro. Se o mercado não ficar caro, você pode ter um retorno ali de 20 a 19% ao ano, que fica mais realístico. Então você vê, agora para quem comprou ali, pessoal, naquele preço de 8 vezes de PL, pode ter um yield, pode ter um retorno projetivo acima de 30% ao ano, só pelo fato de ter pago barato. Você viu que caixa, nesses últimos 4 anos, deu mais de 37% ao ano. Por quê? Isso é mérito da empresa? É, em partes, mas também mérito do preço que você pagou, né? Porque não é razoável no mercado de ações você conseguir 40 a 30% ao ano por muito tempo. Só é razoável desde que você pague barato, porque aí não é a empresa mais que está te dando retorno, e sim o mercado, de você ter comprado a ação tão barata que qualquer alta que aconteça já proporcione aí uma rentabilidade monstruosa. Então sim, pessoal, não é só a empresa que te traz rentabilidade, o mercado também traz. Se você se aproveita, né, desses sentimentos negativos do mercado em cima de uma empresa, você consegue aí ganhar bastante dinheiro. E agora pegando aqui por uma lupa, né, do Warren Buffett, que olha por esse indicador aqui, né, é valor intrínseco, funciona muito para as ações da Caixa de Seguridade, porque se você colocar isso aqui, ó, no caso o Buffett ele vislumbrava um crescimento de 12% ao ano na média, a Caixa cresce 8, tá? Então, vamos supor 4. Qual que é o LPA aqui da empresa? 4,59. Preço justo da ação, se você divide aqui por 4, que é a razão direta de retorno do Buffett menos o crescimento da empresa, você tem R$ 114 de preço justo, se a empresa ficasse absurdamente cara, tá? Mas claro, pessoal, não vamos ser aqui também totalmente otimistas, porque ó, o LPA é de 1,46, né? Então, na verdade, eu peguei aqui 4,59, supondo que daqui a 10, 20 anos o LPA dela alcançasse o seu VPA. Vamos olhar para o LPA real, no curto prazo. Então, tá, Pablo, trate aqui numa realidade mais tranquila. Vamos lá. 1,46 dividido por 0,04, preço justo de R$ 36,50 no curto prazo. Daqui a 10 anos ou 8 anos, o preço justo pode ser de 100, mas no curto prazo você já tem um preço justo de 36, que dividido por este preço atual, você teria um potencial de alta de 100% na cotação, que é justamente o que eu prometi para vocês lá no início do vídeo. Pablo, potencial de 100% exato no curto prazo. No longo prazo, vai ter o potencial de 300, 400%, supondo de que o LPA no futuro alcançará o seu valor patrimonial, só pelo fato, né, de que o lucro líquido da empresa continuará crescendo a uma taxa bem interessante. E aí o retorno embutido na ação hoje poderia ser alto, como eu mostrei para vocês, de 23 a 24% ao ano, numa empresa previsível que não vai te dar tanto trabalho. Engraçado, Pablo, você falou tanto de caixa, por que você não colocou na carteira? Porque eu prefiro a BB Seguridade. Eu acho que a BB Seguridade hoje, por mais que ela tenha um pouco de menos qualidade do que a Caixa Seguridade, ela tem um potencial de trazer um retorno mais expressivo.
Porque a ação é boa, é uma boa empresa que está passando por um momento conturbado, né? Por conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil está passando por crise no agronegócio e o mercado sente de que a BB Seguridade, por ser altamente exposto ao seguro rural, tenha altos índices de sinistralidade. E o que o mercado faz quando ele percebe ruído e medo? Ele precifica, ele coloca isso nas ações e você se aproveita para pagar barato, que foi o que aconteceu com a Caixa Seguridade lá no ano de 2022, quando teve toda aquela queda. Então, pessoal, no mercado, existem dois pontos para você ganhar dinheiro. O primeiro é a qualidade da empresa, que de fato, no longo prazo vai perpetuar seu crescimento, mas o segundo, que também é muita importância, é o preço, tá? Mesmo numa empresa medíocre, se você pagar muito barato, você consegue retornos altíssimos. Exemplo, o Banrisul. Para quem comprou ações do Banrisul a R$9, tá com retorno imenso. Mais de 50%, 40% ao ano na média. Por quê? Porque pagou barato. O preço também não pode ser ignorado, porque o preço faz total diferença para colocar o seu retorno no médio a longo prazo. Os dois se complementam, qualidade e preço, precisam ser olhados conjunturalmente. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí se vocês têm ações da Caixa Seguridade e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Eu, em particular, não tenho Caixa Seguridade na carteira, acho uma boa empresa, mas eu fico de olho por um preço mais interessante, porque eu não vou pagar qualquer preço só porque a empresa é boa. Tanto que eu já comprei o Itaú, né? Que já é quase 30% da carteira, só que o Itaú, diferentemente da Caixa, ele tá por 8 vezes de PL. Então, assim, você vê que é um banco de muita qualidade, o melhor aqui do país, cotado por um múltiplo de 8 vezes lucro. Então, tá tipo a Caixa Seguridade no ano de 2022. Se o mercado pagar a média dele, a ação tem que subir pelo menos em uns 60%. Então, eu olho muito pro preço. Eu nunca vou comprar uma empresa porque ela é só boa. Eu preciso verificar se há assimetria. Senão, o retorno da carteira não será tão interessante, tá? Não vou colocar a empresa só por pôr. Você tem que ver se vai te trazer resultados. A partir do momento que uma empresa já não está te proporcionando o resultado que você quer, talvez justifique até mesmo uma venda, né? Mas isso aí é em último dos casos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!